Olá, estamos começando mais um programa O Cidadão Médio e hoje eu vou entrevistar uma das pessoas que é proprietária de uma das maiores páginas do Instagram sobre política, movimentos aqui em Rio Preto. E vamos mostrar, ele começou há pouco tempo a dar sua cara no movimento e o pessoal ainda não está ligado em quem ele é. E vamos conhecer ele hoje, Washington Luiz. Depois da vinheta, vamos começar o programa. Começando mais um O Cidadão Médio, eu quero que também, se puder se inscrever, curtir, divulgar para os seus amigos, dar essa força, gente, para a mídia conservadora começar. Estamos precisando da ajuda de todo mundo. Washington, se apresente para o cidadão riopretense. Perfeito. Primeiramente, meu nome é Washington Luiz, tenho 23 anos de idade, estou morando aqui em Rio Preto há 5 anos, por conta que eu vim fazer minha faculdade por aqui. Atualmente estou no 5º ano de medicina. E eu sou uma pessoa sonhadora. Só que mais do que o sonho, eu sempre busco me esforçar para chegar no objetivo que eu tenho. E isso é o que move minha vida. Se não fosse esse fato, eu não estaria onde eu tô hoje. Isso. E uma coisa que é bem objetivo para me definir é uma pessoa que... Sabe aquela linha da flecha e alvo, aquela brincadeira? Sim. Tem o alvo e tem a flecha. Eu gosto de focar no alvo, mas tem todo o percurso para chegar nesse objetivo. Sim. E eu gosto muito de trilhar pensar. O caminho, às vezes, é melhor que a chegada, né? Isso, eu sou muito de ficar pensando assim, ó, isso pode dar naquilo, que pode dar naquilo, pode dar naquilo. Só que eu vou realizando ao mesmo tempo e eu vou sempre mudando, aparando as coisas que são necessárias para chegar numa meta. Tanto que o Acorda Rio Preto acabou sendo isso. A minha meta inicial era falar o que eu penso. Sim. Sabe? Tanto fez, tanto faz e... Relacionado à cidade. Ali. Isso, seja o que Deus quiser. Vou falar o que eu acredito, custe o que custar e sou independente, não preciso de nada nem de ninguém. Eu digo nada nem de ninguém naquele critério do próprio sistema político tradicional que já tá tão impregnado sabe, que tá com aquele odor fétido na nossa cidade. Na cultura brasileira. Isso, dá até pra ampliar. E a página surgiu nessa logística e começou a dar certo de uma forma que fugiu assim. Eu falei assim, nossa, pera, como que deu tão certo? Uhum. Talvez tenha sido até o fato de ser espontâneo. Já tá com quantos seguidores lá? 12.100 e pouco. Olha aí, pessoal, vou deixar o link aí. Aproveitem pra seguir tanto a página lá, quanto pra seguir o canal, hein? Não deixa de ver o vídeo. Deus, eu tô com meus 500 lá, 500. Não, mas vai desenvolver, vai crescer. Tá difícil porque o pessoal que não gosta, que tava seguindo, vai lá e segue. Mas vai lá, outros segue, fica uma briga. Fica um equilíbrio. Mas tamo indo. Tá na fase de reciclagem do público. Tem que falar de um termo, né? Eu vejo diferenciado. Que tá lá, mas pelo número de seguidores, eu vejo que a gente tem 20 mil, mas não dá as visualizações que eu tenho. Aí, mas estamos indo. Segue lá, dá essa ajuda no YouTube também. Ele ainda não tem o YouTube, mas logo vai ter. Uma hora eu chego no patamar. Aquela coisa, o universitário de medicina não tem como se desdobrar em 4 ainda. Tô só aquela coisa, tô só me desdobrando em 2. Ainda em 4 eu não cheguei no nível. Então você falou do começo ali da página, mas o que te deu para criar mesmo ela? Qual foi o intuito, a vontade? Ou se ela desenvolveu com o tempo? Como que foi esse processo? Na verdade, foi a indignação mesmo. Da gente observar o que acontece em Rio Preto, as pessoas que estão dispostas a representar a população e ver o baixo nível de debate, o baixo nível de resolução das problemáticas e a incapacidade administrativa que tem em Rio Preto. E assim, a gente para observar que o que pode ser essa força diferenciada? A própria juventude. Sim. Só que a gente olha ao redor, a juventude também está omissa. Ela não ocupa o espaço público de debate. Eu fui candidato a vereador e eu posso falar que 90% dos meus eleitores e das pessoas que conversavam comigo tinha no mínimo 35 anos. Então, isso daí é uma barreira que a gente olha assim, o que está acontecendo com a juventude? E foi nessa dinâmica que, juntando a indignação e para ter uma via reflexiva no qual eu tenho que dar minha cara a tapa, eu tenho que ser propositivo, foi que surgiu o conteúdo. Eu gosto desses movimentos locais porque pegam mesmo a juventude. A juventude foi tão contaminada com uma cultura externa que ela está mais preocupada com um urso polar lá no
caralhada no mundo. E não tá preocupado com aqui. Ela vê o vizinho dela com alguma doença devido ao saneamento básico e não se importa. E isso é revoltante de uma forma, cara, que eu não consigo compreender a falta de coerência pra Quer salvar o mundo, mas não salva o próprio quintal. Matou. Isso é o que tá definindo não somente a juventude, a sociedade local, estadual e no âmbito federal. Estão tão recheados de pautas astronômicas que a pessoa não consegue fazer nada sobre ela. Que não para pra refletir no quintal próprio. No que tá ao alcance dela. Se cada um fizesse o que tá ao próprio alcance, a gente não estaria na situação atual. Teria uma capacidade de se viabilizar, de fazer uma diferença, de fazer com que a força motriz da nossa nação, de certo modo, tivesse uma qualificação melhor. E assim, o que a gente para pra observar também? Vamos assim, no enfoque municipal, que é o que tem uma coisa que é mais tangível. Que basta você ir na Câmara, sentar a bunda e ficar olhando o que tá acontecendo. A gente para pra observar, nós que frequentamos a sessão da Câmara, a gente não sabe se a gente tá numa casa que representa o povo ou se tá num circo. Porque o que fica... O nível de debate... Primeiro que não existe debate. Não, o que acontece é... O representante do executivo manda, tem a liderança informal da Câmara, e o que é decidido dentro dessa articulação é o que a boiada, que são os vereadores da base, vão lá e assinam embaixo. Não existe debate. Chega a ser uma coisa, sabe? Olha só. Respeito opiniões divergentes. Sim. Mas tem um mínimo de coerência para defender o que você acredita. Igual naquela questão do empréstimo de 300 milhões. A gente observava a linha de retórica para tentar defender essa pauta. Eu observei 3. Porque o meu partido mandou, porque vai ser bom pro município. Só que a pessoa só ficava nessa tecla e não justificava o porquê de cada obra, o valor de cada obra e qual que é a logística necessária para tal. É um valor muito grande e a pessoa nem se dá o trabalho de justificar. Exato. E a terceira que eu achei a mais honesta. Que foi a pessoa ficar em silêncio, porque sabe que tá votando num projeto bosta, sabe que fez merda e se recolheu à insignificância. Porque quando você não tem o que justificar, o que é coerente? Fique quieto, porque você vai falar merda. Sim. E assim, eu preferi ouvir o silêncio nesse caso, porque pelo menos teve uma mínima integridade do que abrir a boca e mentir na cara da população. Eu vejo que o brasileiro tem uma cultura de que, em primeiro lugar, foi perdida toda noção filosófica, ou pelo menos a predisposição para ter o debate mínimo ali. Tipo, vamos votar isso? Vamos. O que é isso? Pá, vota. Nem se discute o que é, o porquê. Então. E a gente vê isso de vereadores, políticos, deputados, pessoas que recebem muito dinheiro para fazer aquele trabalho. E que não exercem. Não fala nada. É aquela coisa, o que vem do partido ou o que mandaram eu fazer, ele vai lá e assina embaixo. Onde que tá a independência? Onde que tá a autonomia do sujeito? Porque ele não foi colocado lá por partido ou por pessoa XYZ. Foi colocado lá pelo povo. Sim. Assumir essa posição é dar um tapa na cara da população que elegeu um indivíduo. Olha, pegando bem tanto a parte favorável quanto a parte contrária. Eu não vejo de ninguém, tipo, olha, gente, espalhar pro povão, isso vai ser votado, vamos fazer uma campanha, vem lá pra prefeitura, pra Câmara. Tipo, eu não vejo isso de ambas partes. Tipo, a Rio Preto tem uma política, um debate muito cru, muito raso, que tanto as pessoas governistas quanto oposição não exercem nada. É um debate juvenil, é incipiente. Tipo, tudo bem, eu vou votar a favor. O cara, até que quem vai votar a favor, se sabe que a maioria vai votar a favor, ele não precisa fazer aquela campanha. Mas os que vão votar contra, pelo menos tinha que ter aquela força de vontade, chama, gente, vamos lá, vamos pressionar eles. Só que sabe falta isso. Há um ponto que eu atribuo isso. Se a gente for observar o que veio sendo aprovado nesses últimos momentos da Câmara. As sessões serem das 9 até as 18 horas. Além de votarem com projetos que não têm o compromisso com a população, coloca num horário no qual a gente não tem a viabilidade de estar presente. Como diz, é o famoso tapa atrás de tapa, murro atrás de murro. E assim, o que acontece?
tem um A afastamento. Câmara é a casa do povo. Isso. Mas a Câmara é a casa que o povo Não pode ir, não tem é acessível. tempo, não tem tempo pra ir. Quiser. E, inclusive, eu escutei algumas justificativas de certos vereadores em relação ao porquê desse tipo de votação. Chegou essa, Washington, eu votei dessa forma porque a população já não vem aqui. Aí dá vontade de dar o feedback e falar assim, meu irmão, se você vota de acordo com isso, já que a população não pode ir nesse horário, você tinha que votar no horário que a população tivesse a possibilidade de estar presente. Não Exatamente. negligenciar ainda mais ao ponto de evitar ao máximo a participação popular. É uma coisa assim, sabe? É da cultura brasileira que a democracia não é o povo ter aquela atitude, cada indivíduo ir lá dar a sua opinião. É sim o sistema. É. O sistema e a democracia, tanto na esfera federal quanto estadual e municipal. Nossa, Derek, inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo ao longo dessa última sessão que teve em relação ao empréstimo de 300 milhões. Você esteve presente e viu como que foi a mobilização popular. Foi uma coisa legal. Sim. A população expressou a vontade dela, que era veementemente contrária a isso. E, assim, eu posso falar de dados estatísticos via da página. Fiz uma enquete no qual tiveram aproximadamente 800 votos. 88% da população era contrária à aquisição desse empréstimo. Sim. Então, assim, pautado nisso, você já consegue observar a impopularidade de tal projeto que... Isso que você pega a tua página, ela abrange tanto pessoas de esquerda, direita, de centro. todo mundo. Então, É uma coisa ampla, a ideologia... Uma estatística mais Isso. confiável ali. Não é uma coisa restritiva no qual o governo pode entrevistar 10 pessoas dele, as 10 vão concordar. É uma coisa democrática, literalmente exercendo a democracia. O que eu ouvi de uma certa figura pública de Rio Preto foi uma coisa que, olha, me deixou profundamente magoado. Que foi assim, ó, Washington, você acha que o que aconteceu nessa casa hoje foi uma questão democrática? Você que esteve presente viu a população expressando a opinião. Sim. Teve alguns momentos de excesso? Houveram. Normal. Mas isso faz parte do Tem processo gente democrático. junta. Faz parte do processo democrático. Assim como teve excessos de vereadores que começaram a xingar o povo. Exato. Fazer deboche, ironia de Assim, quem paga imposto deles. Exato. É realmente deplorável o nível. Aí uma coisa que eu parei pra refletir, nossa, a pessoa só pra pensar, abre aspas, num critério democrático, que a fonte foi vozes da cabeça dela, no qual ela tá defendendo o próprio interesse. Esqueceu o que aconteceu, que foi o povo que colocou ela lá. Aí você olha assim, você fica um pouquinho desgostoso com a situação. Você fala assim, nossa, a democracia só serve quando é pra ela. Sim. Quando é pra defender a população, onde que tá a democracia? A gente acha que a esfera federal é corrupta. Porque não conheceu o podre. município. Quando você vai para a esfera local, que ela é menos vigiada, Você olha assim, rapaz, é pior ainda. porque pelo menos a federal tem um mínimo de decoro. Tem. Vamos ser sinceros, a federal e a estadual tem o mínimo de estudo. Tem Sim. capacitação técnica mínima. Mínima. A local nem isso tem. Eu concordo que o grau para você exercer tal função não vem só meramente do meio Escolaridade. acadêmico. Não. Muito longe disso. Tem a ver com a questão de experiência de vida, capacidade argumentativa, retórica, capacidade de estar permeabilizando na problemática da população. E isso não se adquire única e exclusivamente por meio de estudo. Sensibilidade Isso. ali, né? Isso muitas vezes não se adquire por meio de estudo. Mas tem que ter a Não sensibilidade é o junto. político que toma as decisões sozinhos. Ele vai Não. ter todo um gabinete por trás, vai ter todo um povo para dar aquela... O suporte para tal Isso. voto. E assim, uma coisa que até hoje eu não consigo entender. Foi a população que colocou o político lá, né? Sim. Perfeito. Tem os meios de tecnologia atual. Tecnológicos. O porquê que os políticos em si não utilizam desses dispositivos tecnológicos para saber qual a opinião do eleitor dele, ou da sociedade riopretense, ou da sociedade brasileira, ou independente, para a partir dessa tomar a decisão. Respeitar literalmente o exercício da Eles não cidadania. querem fazer isso porque não é bom para eles. né? Exato, mas assim, vamos imaginar que é uma pessoa que vai lá para fazer a diferença. Porque eu ouvi muitos dessa nova leva que veio para renovação com esse discursinho. Mas chegou lá, entrou no sistema. Quer ser diferenciado? Quer fazer uma coisa nova? Entre e dê a cara ao tapa e faça isso. Ouça o povo. Exato. Não é pedir muito, é só Igual ouvir e quando teve executar. a votação. Eu não quero nem entrar no mérito de ser certo ou errado, o empréstimo ou ser aprovado ou não.
no mínimo, já que teve a população lá, devia ser prorrogado e debatido mais. Então, nossa, isso foi um certo ponto que eu venho aplaudir quem votou contrário ao empréstimo. Olha, a correria que foi feita de bastidor e os meios que tentaram utilizar para fazer com que houvesse essa prorrogação, eu tiro o meu chapéu e eu admiro essas figuras. Então, já que é o que a população tá Exato. ali em peso, gente, vamos debater mais isso. Então, É o mínimo. é o básico. Porque quando é votações que não são favoráveis, fica prorrogando. Ou Então. então já vota de uma vez, ou então nem entra em votação. Agora essas que eles querem é pá! Votou. não, inclusive, eu não sei se você lembra, né, que houve aquela votação do Conselho Municipal da Juventude. Sim. Até dentro desse mesmo espectro, a gente pergunta, cadê a juventude da cidade? Tentamos por via desse projeto, inclusive vim até parabenizar tanto o Danilo Abarca quanto o Gustavo Tipulo, que foram os idealizadores que correram atrás disso. Teve toda uma articulação, os meninos foram atrás, em meio de diálogo com eles, também estava ciente do que vinha acontecendo, me coloquei à disposição, mas quem foi o idealizador, quem fez acontecer foram eles. Houveram algumas pessoas também, né, ao longo dessa trajetória que tentaram assumir protagonismo, mas tiveram a mesma relevância do que o projeto, que foi quase nula. Então, assim, quer sentar na janelinha sendo que não fez nada, aí é falta de humildade e de bom senso. Sim. É entrar num sistema politiqueiro sem nem ter acessado o cargo político. Pra mim é coisa de moleque. Falando no português, claro. Uhum. É, o que se trata de toda a política local. Então, e o que aconteceu? Poxa, um projeto que era legal, havíamos conversado com alguns vereadores, Uhum. tinha uma aprovação logística do executivo e infelizmente foi barrado. Aí teve vereador falando da nuance dentro daquela seara jurídica, do próprio rito que tem que ser seguido. Compreendo. Quem votou de acordo com isso, perfeito. Mas agora houveram alguns votos que foram de desagrado a partir do momento que a pessoa começa a citar que a não necessidade da implementação do conselho, pautado que é uma questão mais ideológica, mais X, Y, Z. A questão desse Conselho da Juventude não seria ideológica, seria dar protagonismo ao jovem. Sim. A gente observa a própria estrutura da Câmara atual. Quantos deles têm menos de 30 anos? Ixi. É aquela coisa, se você fizer o censo lá, estatisticamente a idade, já dá pra aposentar no Brasil quase. Tem alguns que já estão lá quantas vezes, né? Não, tem alguns lá que o que eu tenho de vida tem de vereador. É, exatamente. Não é uma hora boa pra fazer uma oxigenação? Tem que renovar. Então, mas isso tem que colocar na cabeça do povo. Nossa, O maior então, problema é o próprio povo. ô, Derek, inclusive você me fez uma constatação ao longo desse debate que eu achei muito pertinente. Onde que tá esses indivíduos que são oposição para promover uma ideia que é favorável ao povo? Sim. Nesse ponto onde entra a página e deveria entrar os outros meios de Rio Preto para expor essa situação. Vai ser votado X? Vamos levar o povo. A minha Sim. parte de mobilização eu venho tentando fazer. Uhum. Venho botando nas costas um fardo que... É, a gente tá alterando aos poucos a mentalidade do brasileiro. Ó, você, brasileiro, em vez de ir lá no Instagram, só seguir aquelas meninas que ficam mostrando os peitos e as bundas, que você vai lá, qualquer menina consegue 40 mil seguidores mostrando um decote. Segue a política, porque depois não vai adiantar você Então. falar, eu tô ferrado na minha vida, tô fudido. achando que vai conquistar morena. Não vai. Então, dê importância ao que é importante. É aquela coisa. Não adianta ficar no bar discutindo com teus amigos, sempre, isso, político tal, se você não atua na tua política. Não, ô Derek. Aí vamos falar um pouquinho mais com o jovem. Quer conquistar morena? Faça da política sua morena. É, ué. Seja um pouquinho diferenciado. Porque é aquela coisa, o que a gente planta hoje na nossa sociedade vai ter o reflexo do que a gente vai ter amanhã. Sim. Observe também para fazer uma análise. Teve toda uma logística de gestões administrativas prévias no contexto municipal, estadual e federal. O que vieram a proporcionar hoje para a juventude? Uma omissão, uma alienação e futuramente onde isso vai desembocar? Perda de número dos direitos que foram conquistados. Sim. Porque não vai ter como fechar a equação. O Estado não vai ter dinheiro para sustentar isso. E o que acontece? Falta o jovem dar a cara ao tapa. Brigar pelo que acredita. O pessoal de 40, 60 anos, 70, coloca aí acima dos 50 anos. Fizeram uma mudança no Brasil. Tipo, De acordo com o que eles queriam, mas fizeram. a época deles já tá chegando ao fim. Vocês têm que pensar também no que os seus filhos vai Então. cultivar.
no que você vai herdar para eles. E o jovem tem que pensar no que ele vai receber. A gente está vendo o Brasil na verdadeira curva do rio ali. Há 3, 4 anos atrás, você podia fazer qualquer vídeo na internet sem se preocupar em ser preso. Hoje eu já tenho que me preocupar com o que eu vou falar, de quem eu vou falar, porque senão eu vou ser preso, vou perder tudo. Gente, esse caminho só vai piorar. De 4 anos atrás para cá, mudou totalmente isso. Pense no que vocês jovens vão herdar e no que vocês velhos vão deixar de herança. E não tô falando em dinheiro, tô falando no mínimo... O legado, a estrutura de país. No mínimo de humanidade ali. A gente tá chegando num nível que não podemos dar opinião. Não, Derek, e inclusive até voltando ao No Enfoque Municipal. Olha, se você soubesse o como por via da página acaba tendo perseguição política só pra eu expressar o que eu penso... Já teve vereador que tá na atual legislatura... Eu já tive que dar depoimento da polícia, então, logo vai ser você, pode preparar. Não, tem vereador da atual... que tá com mandato legislativo atualmente, que olha, a repressão e o grau de severidade que queria lidar comigo... Só que eu tenho um probleminha que eu também não entro pra perder nas coisas, não abaixo a cabeça, ainda mais que eu sei que eu tô lutando pelo correto. Sim. Se vem com um A... Pode ter certeza que eu tenho B de contraponto. Não tenho medo nem de nada, nem de ninguém. E isso daí serve até pra certas pessoas que hão de ficar insatisfeitas no fato de eu expressar o meu ponto de vista. Sim. Eu vou falar o que eu acredito, vou lutar pelo que eu penso ser melhor pra sociedade, custe o que custar. É aquela coisa. Não preciso de nada da política. Não preciso de político. Então, assim, eu tô pra lutar pelo povo. Sim. Por quem precisa. A população precisa ter uma pessoa... que seja com um olhar mais humanitário e que esteja lá à disposição dela. Não só pra pisar neles, né? Não, só não. Ó, tá daí, igual tem aquele memezinho que eu gosto, que é o governo assim, né? Você, sei lá, produz qualquer coisa do governo. Daqui. Então, tem que ter esse olhar diferenciado no sistema riopretense. Porque se você fica muito focalizado, porque o fulano de tal, que tem um cargo independente de qual seja, é um deus. Não, acho... Na verdade, você tem que tratar ele como seu empregado, porque ele é seu empregado. Uma coisa que eu falo, o pessoal, olha, no caso eu como de direita conservadora, a gente não tem que cobrar do Alexandre de Moraes, eu não tenho que cobrar do Lula, eu não tenho que cobrar da esquerda. Ela não vai ouvir o que eu quero. Ela não precisa do meu voto, porque ela não vai ter. Eu tenho que cobrar de quem você vota, de quem tá lá. Exatamente, eu tenho que cobrar da direita. Porque se eu vou ser preso por dar minha opinião, eu votei neles para me defender. Então. Eu tô dando o imposto para eles me defender. A gente não adianta cobrar de quem nem sequer vai ouvir minha opinião. Cobre de quem você colocou lá. Fato. Nossa, Derek, você chegou num ponto crucial. Que voltando no enfoque da cidade. Você já viu na literatura conservadora defender a aquisição de empréstimo ou qualquer outra... Aumento do Estado, né? Ou aumento da logística estatal? Sim. Você já viu isso em literatura conservadora? Vai contra os pilares do conservadorismo, né? Então, assim, dado o momento da literatura que eu li até o dia de hoje, olha que eu já li um pouquinho de livro, pra ser vamos ser humilde. Sei um pouquinho. Sim. Nunca li sobre isso. Nunca vi em qualquer livro base do pilar do conservadorismo escrito que tem que defender o aumento do Estado e que tem que defender a aquisição, contração de empréstimos. Uhum. E a gente vê por estrutura operacional os vereadores que se dizem conservadores da cidade. Pode citar nomes? Aí é por sua conta. Então, perfeito. Anderson Branco, que diz que é defensor da direita conservadora, votou a favor. Bruno Moura, votou a favor. Cabo Júlio Donizete, votou a favor. Odélio Chaves, votou a favor. São atitudes que não têm condizência com o que o pilar básico do conservadorismo prega. Sim. Se a gente for até uma coisa mais detalhada, se for para falar dentro da vertente da Bíblia em si, porque é um caminho que é utilizado por eles para defender um ou outro posicionamento, na própria Bíblia, eu quero ver aonde que está escrito que tem que defender esse tipo de pauta. Na Bíblia está escrito, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Sim. Ponto. Tá falando, dai a César o que é de César e dai o que é de Deus a César? Não tá escrito isso. Tá escrito para ter responsabilidade fiscal. Ponto.
Aquela coisa, até o trabalhador em si. Nós, trabalhadores, Sim. temos duas vias para ter para uma determinada logística de compra. Ou você tem o dinheiro para comprar, você compra no débito ou no dinheiro, à vista, ponto. Se você não tem o poder aquisitivo de fazer a aquisição do produto, o que você segue? Ou vai no crédito, Sim. coisa que é inconsequente, porque pode gerar uma bola de neve no qual você vai se perder futuramente. Uhum. Ou a linha mais racional e mais conservadora possível, que é não compre. Sim. Ponto. Que é o que qualquer ser humano racional segue. Agora, olha, infelizmente deu tempo. Foi um debate muito bom. Vixe, dava pra ficar mais meia hora, hein? Dá seu encerramento aí, chama as pessoas para suas páginas, para suas redes. Não, perfeito. Ó, primeiramente eu gostaria de agradecer esse espaço de debate, foi extremamente produtivo. Espero que vocês gostem também, que compartilhem por meio das suas redes e repassem aos colegas, para que mais pessoas tenham noção do que vem acontecendo dentro do nosso município. Não deixem de seguir o canal do Derek, Opa. de pegar, dar um joinha, dar um like, compartilhar, comentar e fazer bombar. E também não deixem de seguir o Acorda Rio Preto, que é um canal que está comprometido com a verdade em nossa cidade. Perfeito, gente. Foi muito bom esse debate. Siga o Acorde Rio Preto, siga eu, o estúdio aqui Fermatação, que dá essa logística pra gente, essa estrutura muito boa. É, estrutura top, hein? Deu até vontade de gravar um Olha, clipe já vai sertanejo. cantar já, ó. É aquela coisa, né? Tem que formar em medicina, virar cantor sertanejo, administrador de Isso. página, de tudo um pouquinho. Perfeito. Obrigado, pessoal, e até o próximo programa.